A principal marca do poder político durante boa parte da Idade Média na Europa Ocidental foi, como vimos, a fragmentação do poder. Cada senhor feudal exercia o poder em seus domínios particulares e a ele estavam ligados servos e vassalos por laços de obediência e lealdade. O rei era apenas um entre esses senhores feudais, segundo o princípio primus inter pares, ou seja, o primeiro entre seus iguais. Nessa época, os sentimentos de lealdade das pessoas estavam mais dirigidos ao senhor do feudo, à igreja e à família do que propriamente ao rei. Essa relação, entretanto, foi pouco a pouco mudando a partir do começo do século XI. Um dos processos que concorreram para isso foi a difusão do cristianismo. A igreja contava com instituições duradouras e era governada de forma centralizada pelo Papa. Além disso, interferia diretamente na política. Por um lado, o clero participava dos assuntos políticos. Por outro, a igreja atribuía ao rei a função de garantir a paz e a justiça entre os súditos. Exigências desse tipo impunham o desenvolvimento de instituições judiciais e administrativas. Ao mesmo tempo, a centralização do poder eclesiástico em torno da figura do Papa era um estímulo para que o rei fizesse o mesmo no âmbito secular. Outro fator de mudança foi a estabilização da Europa após um longo período de invasões. O florescimento comercial e urbano, por sua vez, imprimiu um novo rumo à economia, com a utilização da moeda em escala cada vez maior, e deu origem a um novo grupo social que foi a burguesia, cujos interesses o colocavam em rota de colisão com os senhores feudais. Como resultado da conjugação desses processos, a sociedade feudal começou a mudar e a fragmentação política que a caracterizava foi cedendo seu lugar para as monarquias nacionais, cada vez mais centralizadas e fortes e que dariam origem ao Estado moderno. São justamente essas monarquias nacionais que serão o tema central desse vídeo. Esse vídeo é o 14º da série que buscará contar toda a história da Idade Média. É importante que você assista todos os vídeos desta playlist na sequência para ter um melhor entendimento do assunto. Que bom ter você aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schwab e, como sempre, peço um favorzão seu que é para deixar aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. No sistema feudal, a descentralização do poder dificultava o desenvolvimento do comércio. Cada senhor cunhava suas moedas, fazia leis e cobrava impostos e pedágios em suas terras, além de estabelecer seus próprios pesos e medidas, dificultando as atividades mercantis. Prejudicados por essas práticas, os mercadores buscavam eliminar os pedágios cobrados pelos senhores feudais, unificar as moedas e estabelecer regras claras e válidas para todos nas atividades comerciais. O crescimento do poder do rei interessava a burguesia. Da mesma forma, ao rei interessava o apoio da burguesia, junto à qual poderia obter empréstimos para financiar exércitos capazes de impor seu poder à nobreza feudal. A formação de um exército permanente seria decisiva para o aumento do poder do rei. Com a incorporação das milícias urbanas a esse exército, acompanhada pelo fortalecimento da infantaria, a importância dos cavaleiros, que era a base do poder feudal, começou a declinar. O rei passava assim a ter o monopólio da força legítima, que antes dividia com a nobreza feudal. Ao mesmo tempo, começou a controlar também a justiça e a tributação. Agora eram os funcionários do rei e não os senhores feudais que cobravam os impostos. Também a justiça do rei se sobrepôs à justiça local controlada pela nobreza. Os julgamentos passaram a ser feitos com base em leis escritas que substituíram pouco a pouco as leis consuetudinárias, ou seja, baseadas nos costumes. Isso representou, além de maior homogeneidade política e administrativa, um avanço notável na racionalização do Estado. Na França, foi sob o reinado de Filipe IV o Belo, que ocorreu entre os anos de 1285 a 1314, que o processo de centralização do poder nas mãos do rei ganhou contornos definitivos. Antes dele, os reis Carlos o Gordo, Filipe Augusto e Luís IX tinham feito importantes progressos no sentido de se impor aos interesses da nobreza local. Para isso, procuraram o apoio da burguesia e fizeram importantes concessões a esse grupo social, como emissão de cartas de franquia para diversas cidades e a criação de uma moeda única para toda a França. Filipe o Belo cercou-se de um grupo de legistas de origem burguesa especializados em direito romano,
no qual se baseavam para legitimar a concentração do poder real. Segundo esses juristas, o rei era imperator in regnum sum, ou seja, imperador em seu reino, não havendo acima dele nenhum outro poder. Para eles, a vontade do soberano era a fonte da lei. Justificavam assim os enormes poderes nas mãos do rei. Em 1294, Filipe IV decidiu estender ao clero a obrigação de pagar impostos. A resposta do Papa Bonifácio VIII foi excomungar o rei. Em agosto de 1303, Filipe enviou emissários a Roma com ordens de deter o Papa. Já idoso e abalado pela agressão, Bonifácio morreu pouco depois. No ano seguinte, Filipe fez eleger um papa francês, Clemente V, que transferiu a sede do papado para Avignon, na França. Controlado pelo rei, o papa autorizou o Estado a cobrar o tributo ao clero. O papado só retornaria a Roma em 1377, após inúmeros conflitos. Em meio à disputa com o papado, em 1302, Filipe IV criou os Estados Gerais, que era uma assembleia formada por representantes do clero, da nobreza e da burguesia. O órgão tinha caráter consultivo e se reunia sempre que o monarca queria inovar em matéria legislativa ou estava em apuro financeiro. Morto em 1314, Filipe IV foi sucedido pelos filhos Luís X, Filipe V e Carlos IV. Este último morreu sem deixar filhos homens. Foi então que o rei da Inglaterra, Eduardo III, neto por parte de mãe de Filipe o Belo, reivindicou o trono da França. Tinha início então a Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 a 1453 entre França e Inglaterra. Conflito que despertou o sentimento nacional francês e acabou fortalecendo a monarquia na França. Em 1337, Eduardo III atravessou o Canal da Mancha à frente de um exército e invadiu o território francês. Além dos problemas sucessórios, estava em jogo também o controle sobre a rica região de Flandres, que, apesar de localizada no norte da França, vinha sofrendo crescente influência inglesa. Nos primeiros anos da guerra, os franceses obtiveram importantes vitórias. Em 1429, porém, a intervenção de uma simples camponesa chamada Joana d'Arc mudaria o curso do conflito. Joana d'Arc acreditava ter recebido de Deus a missão de libertar a França. Levada por essa crença, ela colocou-se à frente do exército francês, injetando novo ânimo em suas tropas. Estimulados pelo exemplo dessa guerreira, os franceses impuseram sérias derrotas aos ingleses. Apesar disso, Joana d'Arc foi vítima de um complô político e entregue aos ingleses, que a condenaram à morte. Ela acabou sendo queimada viva em 1431. Com alguns intervalos, o conflito se prolongou até 1453, quando os ingleses se retiraram do território francês. Uma das consequências da Guerra dos 100 Anos foi o surgimento de um forte sentimento de identidade nacional entre os franceses, o que acabou contribuindo para a consolidação da monarquia na França. Ao seu término, o rei Carlos VII, coroado em meio ao conflito, passou a governar com poderes quase absolutos. Joana d'Arc, por sua vez, tornou-se símbolo da nacionalidade francesa e foi declarada santa pela Igreja Católica. Em 1066, a Inglaterra foi ocupada por forças provenientes da Normandia, no norte da França, comandadas por Guilherme o Conquistador. Descendente dos vikings, Guilherme era duque da Normandia e, como tal, vassalo do rei francês. Depois de vencer os ingleses na Batalha de Hastings, tornou-se rei da Inglaterra como Guilherme I. Sob a ação dos normandos, o sistema feudal inglês assumiu formas particulares, caracterizadas por um sistema de lealdades centradas na figura do rei. Com Guilherme e seus sucessores, não só os vassalos diretos do rei lhe deviam fidelidade, mas também os vassalos de seus vassalos lhe deviam fidelidade. Isso fazia com que todos se reportassem diretamente ao rei. Dividida em condados, a Inglaterra era administrada por funcionários do rei, os chamados xerifes, que tinham autoridade sobre os senhores feudais, os comerciantes e os camponeses. Um dos sucessores de Guilherme o Conquistador foi Henrique II, seu neto por parte de mãe e primeiro rei da dinastia dos Plantagenetas. Henrique conseguiu fazer com que suas leis fossem válidas em todo o reino e não apenas nos domínios reais, daí serem chamadas de leis comuns.
Nomeou ainda juízes para percorrer os condados, presidir os tribunais locais e aplicar as leis. Procurou também submeter a igreja à legislação real. Essa política de centralização, no entanto, seria revertida no reinado de João Sem Terra, que, sob pressão da nobreza, foi obrigado a aceitar um documento que limitava seus poderes. Esse documento era a Carta Magna. Durante seu governo, João Sem Terra entrou em guerra com Filipe Augusto, rei da França. Para financiar o conflito, tentou aumentar os impostos sobre a nobreza. Derrotado por Filipe, em 1204 perdeu a Normandia e outros domínios que tinha na França. Enfraquecido, em 1215 enfrentou uma rebelião da nobreza que o obrigou a assinar a Magna Carta, documento que proibia o rei de criar novos impostos sem o consentimento do Grande Conselho, que era formado pela nobreza e pelo clero. Estabelecia que nenhuma pessoa livre podia ser presa ou punida sem o julgamento de seus iguais e garantia a todos os ingleses livre proteção contra as arbitrariedades do poder político. Com o tempo, o Grande Conselho foi ganhando poder e em 1258 passou a ser chamado de Parlamento. Em 1265, o órgão foi reformado, permitindo-se a entrada de representantes da burguesia e da baixa nobreza. A reforma deu origem à divisão do parlamento em 1350, quando se criou a Câmara dos Lordes, formada pelo clero e pela alta nobreza, e a Câmara dos Comuns, composta de representantes da burguesia e da baixa nobreza. A Carta Magna estabelecia limites para o poder do rei, interrompendo o processo de centralização monárquica na Inglaterra. Entretanto, em 1450 teve início uma guerra civil entre duas grandes famílias que disputavam o trono, que eram os Lancasters e os York. O símbolo dos Lancasters era uma rosa vermelha, o dos York uma rosa branca. O conflito, conhecido como Guerra das Duas Rosas, só terminou em 1485, quando Henrique Tudor assumiu o poder como Henrique VII. Tinha início então a dinastia Tudor, que retomaria o processo de centralização monárquica, abrindo o caminho assim para o absolutismo na Inglaterra. Para finalizar esse vídeo, vale a pena falarmos um pouco sobre a Reconquista na Península Ibérica. Como já vimos em vídeos anteriores, em 711 quase toda a Península Ibérica passou para o domínio dos árabes muçulmanos, chamados na região de mouros ou sarracenos. Empurrados para o norte da península, os cristãos se fixaram na região montanhosa das Astúrias, de onde partiriam seus exércitos anos depois com o objetivo de retomar o território perdido para os muçulmanos. No curso dessa guerra de reconquista, como o conflito ficou conhecido, surgiriam os reinos cristãos de Leão, Castela, Navarra e Aragão, que dariam origem mais tarde aos estados nacionais de Portugal e Espanha. Em 1072, o soberano de Leão, Afonso VI, tornou-se também rei de Castela como Afonso I. Sob seu comando, os cristãos conquistaram novos territórios aos muçulmanos. Para isso, o rei contou com a ajuda de Henrique de Borgonha, nobre de origem francesa. Em 1085, como recompensa pelos serviços prestados, Henrique recebeu do rei o condado portucalense. Morto Henrique de Borgonha, em 1139, seu filho Afonso Henrique proclamou a independência do condado, que passaria a ser um reino autônomo com o nome de Portugal, do qual ele seria o primeiro rei. Por volta de 1212, os cristãos já eram senhores de quase toda a península, restando sob o domínio muçulmano apenas a região de Granada ao sul. Em 1409, o rei de Aragão, Fernando, casou-se com Isabel, filha do rei de Castela. A união permitiu, após a morte do pai de Isabel, a criação do reino unificado de Leão e Castela, cujos governantes seriam responsáveis pela expulsão definitiva dos mouros em 1492 e pela formação da Espanha moderna. Em Portugal também se verificou o processo de concentração do poder real ocorrido em outros países europeus. Para compreender o processo, no entanto, é preciso considerar a existência de duas regiões distintas, a do norte, onde se instalou a dinastia de Borgonha, e a do sul, arduamente reconquistada aos muçulmanos. À medida em que ia ocorrendo a reconquista, as terras do sul eram doadas a nobres e clérigos ou mantidas no patrimônio real. Delineou-se com isso um norte senhorial com poucas cidades e um sul mais urbano. As cidades, entretanto, não eram autônomas, pois não dispunham de franquias municipais. Isso ocorria porque cidades, vilas e aldeias no norte e no sul
tinha seus magistrados confirmados pelo senhorio da região, muitas vezes personificado pelo próprio rei, que impunha as normas tributárias e atribuía a si mesmo a aplicação das leis, esvaziando a justiça local. Como em outros lugares, o instrumento de centralização foi a constituição de um núcleo burocrático, fiscal e judiciário junto ao monarca. Em 1383, com a morte de Dom Fernando I, chegou ao fim a dinastia de Borgonha. 2 anos depois, em 1385, após uma guerra contra Castela, os portugueses colocaram no trono Dom João I, mestre de aves, apoiado principalmente pela burguesia mercantil e pela população urbana. Tinha início a dinastia de aves, que promoveria as grandes navegações portuguesas, tema que veremos mais adiante em vídeos dessa playlist de história geral. No próximo vídeo, e para encerrarmos essa playlist de história do período medieval, eu falarei sobre a religião e a cultura na Idade Média. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber esse conteúdo em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente se ficou alguma dúvida ou se tem algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei 2 sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links na descrição caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre religião e cultura na Idade Média. Um grande abraço e tchau, tchau.